Olha, irmãos, eu quero mostrar para você, né, que vai estar assim assistindo este vídeo, essa revista, a revista Parábolas de Jesus, é uma das revistas passatempo do GEPAC. E ela tem uma novidade. Aqui embaixo, se você observar, nós temos agora um código QR, tá? As pessoas poderão pesquisar o código QR, que é do blog do GEPAC, tá? Para facilitar a vida dos nossos amigos, né? Quando eles quiserem acessar o blog do GEPAC, eles poderão acessar através do código QR, que está aqui. É novidade, tá, irmãos? Deus tem nos dado essa oportunidade. E quero também dizer para você, hoje nós tivemos a posse do pastor, do professor e pastor Milton Gomes, Milton Ribeiro. Eu estou um pouco enrolado, acho que eu estou emocionado, né, irmão? O nosso novo ministro da educação é um homem de Deus, é um pastor e é um professor, irmãos. E graças a Deus, ele não sofreu aquela pressão. E eu peço aos irmãos que orem por esse homem. Lá no canal do pastor César, você vai ver a entrevista, a posse dele. Tá? Eu peço a você que ouça a posse para saber um pouco mais sobre a vida desse homem. Eu vou dar só uma dica. Ele estudou toda a sua vida em escola pública, com exceção da universidade, é lógico, né, irmãos? Mas é bom que você ouça, que você saiba um pouco mais sobre a vida deste homem de Deus. Sebastião está querendo fazer jornalismo, e eu já vou deixar uma tarefa para ele de hoje para amanhã, irmãos. Ele vai fazer uma pesquisa e escrever, porque amanhã nós vamos colocar no blog do GEPAC aquilo que o Sebastião escrever sobre o nosso novo ministro da Educação. Então, creio que ele nem vai dormir, irmãos. Mas antes disso, ele tem a incumbência de trazer a palavra para nós. Eu vou sair daqui, porque ele, Sebastião, hoje vai ser o nosso mensageiro da noite. Aleluia. Sebastião. Amém. Beleza, fui pego de surpresa aqui, né? Isso, beleza, né? Oi, gente. A paz do Senhor. Sou muito grato de estar aqui mais uma vez com vocês para falar da palavra de Deus, estar aqui na presença de Deus com vocês. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum na vida de todo mundo, e eu acho que todo mundo já deve ter experimentado isso. Eu trouxe essa mensagem uma vez para os adolescentes da minha igreja, e aí veio a calhar para esse momento estar trazendo essa palavra também. E como é um assunto que permeia todas as idades, acho que vai servir também para você que está aqui assistindo, dependente de qual idade vocês tenham. O nosso tema de hoje é amizade. Amizades. Bom, hoje eu acho que é muito difícil a gente imaginar a nossa vida sem as nossas amizades, né? A gente começa a ter nossas amizades desde criança, a gente cresce, fica adolescente, a gente tem nossas amizades adolescentes, e quando nós ficamos adultos, nós também temos nossas amizades. Então, nossa vida é cheia de amizades, da criança ao idoso, do adulto, adolescente, jovem, todo mundo tem amizades. E como eu sou um pouco curioso para saber das coisas, eu busquei saber de onde surgiu a palavra amizade, porque quando a gente conhece a história e a origem de alguma coisa, a gente entende o porquê das coisas, a gente entende o desenrolar da caminhada. E eu vi, já que o português é uma língua neolatina, né? A palavra que veio foi traduzida para o português de amizade. E a palavra é amictia, que é do latim, e ela significa amizade, né? E essa palavra veio da palavra amicus,
que significa amigo. E já a palavra amigo, segundo os historiadores, veio da palavra amore, que significa amar. Então, quando a gente usa o termo amigo, a gente está falando de alguém que a gente ama. Então, não entrando em nenhum aspecto religioso ou cristão aqui ainda, nós já sabemos que uma coisa básica aí que baseia a amizade é o amor. Mas essas relações de amizade têm sofrido algumas mudanças no século XXI, algumas mudanças perceptíveis. E nós passamos a conviver com certas peculiaridades, se eu posso dizer assim, nessas amizades. E eu separei algumas aqui que eu gostaria de falar com vocês. Essas peculiaridades, se não surgiram agora, pelo menos estão mais notadas. Bom, a primeira e talvez a mais comum de todas é a amizade virtual. Sim. Hoje nós, no século XXI, período da tecnologia, avanço todo dia, a gente tem muita facilidade de formar amizade na internet, seja por redes sociais, pelas redes sociais, pelas redes da vida. A gente, basta só um clique que a gente se torna amigo de uma pessoa. A gente tem o Facebook, Instagram, o WhatsApp mesmo, que a gente pode conversar com as pessoas. Então, essa questão da amizade virtual se tornou muito comum hoje em dia. E essa questão da rede social também encurtou muito as distâncias que a gente está um dos outros. Por meio desse meio de comunicação novo, a gente consegue falar com qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora, com uma facilidade tremenda. Tanto que eu estou fazendo isso com você agora, que está me observando aí, me escutando. Só que toda essa tecnologia, esse modismo de hoje facilitou excessivamente essas relações de amizade. Como eu disse, a gente consegue dizer que a gente é amigo de alguém só bastando clicando em um botão de adicionar amigo na rede social. E isso acabou tornando as amizades um tanto superficiais, um tanto não aprofundadas. E eu mesmo sou um exemplo dessa amizade rasa que se tornou com a internet. Eu, antes da quarentena mudando a vida de geral aí, eu achava que eu tinha muitos amigos, que eu era o cara cheio de amigos. Só que eu percebi que não eram tantos assim os amigos verdadeiros. Seja porque alguém só manda mensagem de vez em quando, ou porque a gente não consegue manter um bate-papo fixo ou constante com alguém. E eu estava lendo um dia desses a Bíblia, né? E encontrei uma palavra que serve muito para isso que eu estou vivendo e para que muitas pessoas também estão vivendo. Não só nesse momento de quarentena aqui, só que evidenciou isso, fez notório. Está lá em Provérbios 18, 24. Uma coisa que eu acho impressionante na Bíblia é que uma palavra que talvez não seja nem muito adequada à época, porque não sei se as pessoas eram muito populares na época, mas vamos lá. Provérbios 18, versículo 24. Eu vou ler aqui para vocês, que fica mais fácil, mais rápido. Posso ler? Amém. Diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão.
Bom, em algumas Bíblias tem escrito que são muitas amizades, como eu já tinha visto em outras traduções. E eu percebi que, na verdade, vale muito mais uma amizade verdadeira, uma amizade fixa, uma amizade firme, do que muitas amizades. Então, eu não vejo esse momento de eu estar percebendo que eu não tenho tantos amigos como eu imaginava, como algo ruim. Na verdade, eu acho muito bom, porque eu sei quem são os meus amigos de verdade, quem são aqueles que eu posso contar. Outro aspecto, outra peculiaridade das amizades contemporâneas que eu tenho percebido e que eu trouxe para vocês é uma questão que não deveria ser comum, né? Pelo menos não deveria ser comum para nós, que é a falsidade. Basta a gente olhar para o lado para a gente perceber alguma relação de amizade em que alguém não é totalmente verdadeiro com alguém. E eu não estou nem falando isso no âmbito mundano, no âmbito pecaminoso, eu que falar para as pessoas que elas estão erradas de fazer isso, porque a gente percebe isso até na igreja, a gente consegue perceber essa questão que as pessoas estão perdendo a fidelidade. Elas mostram alguma coisa superficialmente, mas por dentro elas julgam, por fora elas se mostram verdadeiros amigos daquela pessoa, mas na verdade por trás elas falam mal, elas espalham boatos falsos. E isso aconteceu muito lá na minha igreja. Eu posso dizer que isso acontece sim. Tanto que a gente teve alguns problemas com isso, e alguns adolescentes se sentiram mal e quiseram sair da igreja. Não, isso não é uma coisa boa, com certeza não. Eu fico muito triste quando algo assim acontece. Mas vamos para o terceiro ponto. Outra peculiaridade que é causada por essa que eu acabei de falar, que é a falsidade, isso. Outro problema que a gente tem visto nas amizades contemporâneas é que existe uma coisa chamada traição. É engraçado a gente falar isso, porque a gente pensa na traição como uma coisa muito fechada de relacionamentos amorosos. Quando a gente imagina uma traição, a gente imagina alguém adulterando, algum marido traindo sua esposa, mas, na verdade, o sentido real dessa palavra é realmente de enganação, de você não ser totalmente verdadeiro com alguém. E uma coisa que eu tenho pensado é que a gente não consegue trair uma pessoa sem mentir. Tipo, a gente não consegue enganar uma pessoa falando totalmente a verdade. Então, a problemática da traição dentro de uma amizade leva ao pecado da mentira. E a Bíblia nos diz que é errado mentir. Está lá no Êxodo 20, nos 10 mandamentos. E desde muito tempo, desde que na época de Moisés, que a Bíblia já dizia para a gente não mentir. E a gente vê essa ordem e a gente não pensa realmente nas nossas amizades. Mas eu substituiria essa ordem de não mentir por seja fiel. Que a gente pensa nessa obrigação de não mentir e a gente fala, poxa, é muito difícil não fazer isso. No dia a dia, para safar de algumas situações, a gente usa da mentira e a gente não deveria, mas a gente usa. Então, eu prefiro olhar pelo outro lado, prefiro olhar pelo lado bom, o que a gente deve fazer, não do que a gente não deve fazer. Bom,
até agora nós falamos de aspectos notórios da amizade, algumas coisas que mudaram nesses tempos modernos. Mas agora vamos entrar no que a Bíblia trata de fato com isso. E eu poderia citar vários versículos aqui, separados de cabo a rabo aqui da Bíblia, que fala sobre amizade, mas eu escolhi falar para vocês aquilo que eu notei em dois livros que eu li da Bíblia, que é o 1 Samuel e 2 Samuel, que é um livro, como vocês já sabem, que eu já disse aqui, se vocês já viram outros vídeos meus, eu admiro muito esses livros, eu tenho lido muito eles e tem sido uma experiência emocionante para mim, eu tenho tirado muitas lições disso. Apesar de no livro não dizer em nenhum momento faça isso, seja assim com seu amigo, ele mostra situações, histórias em que a gente pode perceber o que a gente deve fazer dentro de uma relação de amizade. Vamos lá, então. Uma das primeiras relações que eu notei nos livros de Samuel, que foi lá em 1 Samuel, foi a de Saul com Samuel. Samuel profeta, Saul primeiro rei de Israel. A gente talvez não pense, a gente não olhe nisso como uma amizade, mas eu vi diversas passagens em que Samuel testemunha diante de Deus a favor de Saul, e Deus até tem que falar com ele que Saul tinha desobedecido, por isso ele merecia aquela punição. Só que a gente vê que Samuel roga muito a Deus por Saul. Então ele tem uma preocupação especial por Saul. Ele tem uma relação realmente de amizade. E a gente percebe isso também no início do reinado de Saul, antes da posse dele como rei, diante de todas as tribos. Porque Saul, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu percebi um teor muito depressivo em Saul. Ele, sendo da tribo de Benjamim, mesmo sendo filho de alguém importante, como o pai dele, que tinha não sei quantos camelos, e era um homem rico na tribo dele, era a menor tribo de Israel. E eles se consideravam a menor família daquela tribo. Então ele era o fundo do poço em relação a todo Israel. Eu percebi que Saul, ele, em diversas passagens, ele diz que ele não merece, que ele não é digno, que ele é inferior. Só que a gente vê um trabalho também por parte de Samuel, o profeta, de falar para ele que ele foi escolhido por Deus, que ele não deveria se rebaixar daquele jeito. Então a gente também vê os conselhos de Samuel como um amigo em relação a Saul. Outra relação que eu percebi foi de Davi com Saul. A gente também não pensa muito assim que Saul era amigo de Davi, porque a gente olha mais como uma questão de pai e filho, de rei para servo. Mas a gente percebe, principalmente ali do meio para o final do capítulo, do livro de 1 Samuel, que Davi, mesmo tendo diversas oportunidades de matar Saul, Davi sendo perseguido por Saul, mesmo não tendo feito nada de errado contra ele, ele é benevolente com Saul, ele pede perdão pelo que ele não fez, ele ora a Deus, ele fala para Saul que ele não fez nada contra ele, que ele o ama, e a gente percebe que há uma relação sim de amizade, até por parte de Saul também, mesmo ele estando dominado por demônios, alguns demônios que afetam a cabeça dele e que ele tem vontade de matar Davi a qualquer custo, ele sim tem uma questão de amizade com Davi, porque ele fala meu filho,
ele trata ele realmente como alguém próximo a ele. Outra relação de amizade que eu notei foi de Davi com Jonatas, o filho de Saul. E talvez ela seja uma das maiores amizades notadas da Bíblia. É justamente o filho daquele que queria mais destruir Davi se tornou o melhor amigo dele. E é uma amizade realmente verdadeira, porque mesmo Jonatas respeitando seu pai, mesmo Jonatas sendo um servo de Deus, sim, mesmo a ordem de Saul para que se casse Davi, ele corre o risco e decide ajudar seu amigo em algumas situações. E a amizade deles duraria até o fim de seus dias, se não ocorresse a morte de Jonatas na batalha, no mesmo dia que Saul. E o que a gente percebe é um pranto de Davi, é uma tristeza profunda no coração dele, por conta de Jonatas e por conta de Saul. Então a gente reforça a ideia de que eles eram amigos. Mais para frente, a gente, já em 2 Samuel, a gente percebe que Jonatas tinha um filho que, quando era criança, se tornou coxo, que é o Mefibosete. E mais tarde, Davi, em um de seus pensamentos, aí, ele lembra da promessa que ele tinha feito a Jonatas, seu melhor amigo. E ele tem a ideia de encontrar os descendentes vivos de Saul. E ele encontra o neto de Saul, que é o Mefibosete. Na época, havia um preconceito tremendo contra os coxos. Até tinha uma ordem que os coxos não poderiam entrar no templo. Só que Davi quebra todas as expectativas da época para poder cumprir sua promessa ao seu melhor amigo. E ele trata Mefibosete como um verdadeiro filho dele. E o Mefibosete é muito engraçado, que ele sai de uma situação... engraçado, não sei se é engraçado, mas ele sai de uma situação de extrema pobreza, enfrentada por um coxo naquela época, e ele se torna praticamente o senhor, um nobre da sociedade de Israel. E, tipo, isso do dia para a noite, para a gente ver o que uma amizade faz com a vida de alguém e com a família de alguém, que a amizade realmente faz diferença. Tanto que em 2 Samuel, não tinha nem pensado nisso, agora que eu pensei, tem uma parte em que Davi sabe da morte de um rei aí, que eu tenho que consultar aqui depois, que eu esqueci. Mas é um rei de uma outra nação. Só que eu lembro que Davi diz que o rei tinha sido benevolente com ele, tinha sido bondoso com ele. E por isso ele decide ajudar o filho desse rei aí, que quando morreu, ele assumiu. Acho que o filho dele é algum nome com H, que eu acabei de esquecer de novo. Eu estava lembrando aqui, mas esqueci. Aí, esse filho, ele decide seguir os conselhos de seus amigos oficiais, amigos maus, que dão conselhos maus para ele, e ele decide que não quer ter essa relação de amizade com Davi, a relação que o pai dele tinha com Davi, e ele manda raspar a barba dos homens de Davi que tinham ido lá dar o pedido de paz, mandar as condolências do próprio Davi, e ele manda os caras vestidos, despidos, na verdade. Isso era uma vergonha tremenda na época. Um homem sem barba, como pode? Um oficial ainda sem barba. E Davi até pede para eles ficarem em Judá, se eu não me engano, até que a barba deles crescesse. Bom, com esses exemplos da Bíblia, a gente percebe que a amizade envolve muito a questão do amor.
A gente já tinha visto isso com a morfologia da palavra amizade, mas a gente percebeu que a Bíblia evidencia que o amor deve ser o centro de uma amizade. Então, talvez o que a gente pense, o que a gente tenha em mente com uma amizade pautada nas Escrituras, é que não possa haver erros, não possa haver falhas, não possa haver essas peculiaridades que eu falei, da traição, da mentira, porque uma amizade com amor não poderia ter essas coisas, na verdade. Só que não. A gente, para ilustrar o que eu estou querendo passar aqui, eu vou pedir para vocês que abram em Mateus 26, do 31 ao 35, que aconteceu uma coisa desse tipo, uma traição, uma mentira na vida de uma pessoa muito especial, muito querida, que com certeza não merecia tal coisa. Mateus 26, 31 ao 35. Vou ler aqui para ser mais rápido, é porque eu não quero me estender muito. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que eu não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Forte isso aqui. Como o Jesus tinha passado bastante tempo com essas pessoas, bastante tempo com esses discípulos, tinha passado mais ou menos 3 anos da vida dele, andando diariamente, a todo momento, por todo lugar com esses homens, eles sim poderiam ser considerados amigos de Jesus, até porque eles passavam a maior parte do seu tempo, tinham largado sua vida, sua família, para poder seguir o ministério de Jesus. Só que a gente vê aqui, todo mundo aqui disse que não ia abandonar Jesus, mas lá para frente, e a gente nem precisa passar para outro capítulo aqui de Mateus, versículos depois, Jesus já é preso, condenado e traído por Judas. O que a gente percebe aqui é que a gente tem a noção, quando a gente sabe dessa história de Jesus, de Judas, que trai Jesus, de Pedro, que trai Jesus 3 vezes, mas a gente esquece que todos os discípulos aqui disseram que iam ficar com Jesus até o fim. Mas a gente bem sabe que não foi assim. Que de todos os discípulos que estavam com ele, nenhum deles restou. Nem mesmo Pedro, que tinha dito isso primeiro, depois os outros repetiram. E a gente aprendeu aqui nessa pregação que traição tem a ver com não falar a verdade, tem a ver com enganação. Então a gente esquece aqui que todos os discípulos traíram Jesus nesse dia, no pior dia da vida dele. Todos os discípulos traíram Jesus de uma forma. Como eu também disse, os discípulos eram amigos de Jesus. Então, todos os amigos dele, com exceção de Deus, com certeza, todos os amigos dele abandonaram ele no mesmo dia. E depois ainda vem mais sofrimento. Só que mesmo com todos esses motivos, mesmo sendo o santo, mesmo sendo o rei dos reis, o verbo encarnado de Deus, mesmo sendo o tal, Jesus perdoou todos esses homens e mostrou o verdadeiro amor que a amizade cristã deve se basear. Não só a cristã, na verdade. Toda amizade deveria se basear nesse amor. E a gente vê mais à frente, quando Jesus ressuscita e vai se encontrar com aqueles homens, depois
que Jesus abraça todos de novo. Jesus não ficou com ranço desses homens porque eles traíram a ele na mesma noite, não porque eles traíram a ele dizendo que eles iam acompanhar até o fim. Então nós que somos errantes, nós que somos humanos, pecadores, por que a gente às vezes não perdoa nosso amigo porque ele fez alguma coisa com a gente, que ele nos traiu, porque ele disse alguma coisa ruim para nós? Eu tenho pensado nisso, realmente. Quantas vezes a gente julga alguém porque ela fez algo para nós? Quantas vezes a gente deixa uma amizade de lado por um erro? E a gente vê aqui que Jesus, que não, eu era o único que não merecia isso, eu era o único que tinha razão de dissociar sua amizade com esses homens, não fez. E talvez para nós adolescentes, jovens, principalmente, a maior dificuldade que a gente tem encontrado nesses dias seja separar as verdadeiras amizades das falsas amizades, porque a gente tem tantas amizades nas redes sociais, tantas amizades no nosso dia a dia, que a gente muitas vezes descarta as verdadeiras amizades e a gente recicla algumas falsas amizades. Então, o trabalho de um jovem cristão, o trabalho de qualquer pessoa que queira basear sua vida no Evangelho, é justamente fazer essa segregação do que seja amizade verdadeira da amizade falsa, para que a gente possa realmente ter conosco e ao nosso redor pessoas que a gente possa confiar amizades verdadeiras. E, para finalizar, para aquelas pessoas que acham que não têm amigos, aquelas pessoas que vêm como Saul, se depreciam dizendo que não são amadas, que não merecem nada, que sequer existe alguém que se importe com elas. Eu encontrei também um modo de falar para essas pessoas que não é assim, que elas são, sim, amadas por alguém e que elas têm com quem contar. Eu achei o versículo de está em João 15, 13. João 15, capítulo muito conhecido, que Jesus fala da videira e dá diversos ensinamentos aos seus discípulos. Vamos lá, João 15, 13. João capítulo 15, versículo 13, para finalizar, acho que até falei mais do que eu estava programado para falar. Mas beleza. Ok. O que a gente conhece aqui desse capítulo, João 15, é justamente o versículo 15, que fala que já não vos chamo mais de servos, mas chamo de amigos, porque os servos não conhecem o que o seu Senhor pensa, mas eu vos tenho dito tudo que o Pai me diz. Só que a gente esquece de 2 versículos anteriores, que está escrito assim, João 15, 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vou ler até o 14 aqui, aproveitando. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. A gente conhece como um cristão o famoso versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, Sebastião, o que você quer dizer citando todos esses versículos a roda aí? Na verdade, o que eu quero atentar aqui é que Jesus não está mandando ninguém se sacrificar aqui. Ele não está dizendo para que ninguém prove sua amizade com sendo mártires, sendo sacrifício para alguém. Mas, na verdade, eu acho, e eu tive essa impressão, que Jesus estava se referenciando, fazendo uma referência ao próprio sacrifício dele. Está escrito aqui, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Quem deu a vida por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça? Jesus. Então,
ainda que nós achemos que não tenhamos alguma amizade, ainda que nós tenhamos a impressão de não sermos amados por alguém, de uma coisa eu tenho certeza nessa vida, que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E esse alguém é Jesus. Se a gente pode contar com alguém, esse alguém é Jesus. Então, você que conhece alguém, ou você que está passando por alguma situação de angústia por se sentir não amado, eu digo para você e para essa pessoa que você pode contar com alguém. Esse alguém é Jesus. E Jesus, antes de ir, nos prometeu que daria seu Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias. Então, a única certeza que eu posso ter das amizades aqui, a primeira certeza que eu posso ter nesse mundo em que a gente não conhece o próximo direito, que a gente acha alguma coisa, mas na verdade não é isso. A certeza que eu tenho é que eu posso contar com um amigo em especial, que é Jesus e o Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso Deus. É isso, gente. O que eu queria dizer para vocês? Eu espero que todos fiquem bem, todos saibam selecionar suas amizades, saibam que os seus amigos podem sim cometer erros, porque eles são humanos e eles estão jazidos no pecado. Então, o mais natural que seja para nós é o erro. Portanto, nós devemos saber que há um que nós podemos contar, que é Deus. Aquele que não erra. Valeu, gente. Vocês. Graças a Deus. Estamos aqui, meus irmãos. Ouvimos a palavra de Deus. E eu estou aqui para fazer o encerramento, né, do nosso culto. Lembrando a você sobre a revista. Essa é uma revista Passatempo. E nós estamos fabricando revistas Passatempo para que você tenha a oportunidade de deixar uma revista com alguém. É uma revista mesmo. Aqui são 8 páginas essa revista, são 8 caça-palavras. E, amado, nós estamos com a esperança de que você possa pegar conosco. Olha, eu preciso de 10, preciso de 20, eu vou dar aqui para o meu vizinho, vou dar para um colega de trabalho, vou dar para alguém. Querido, sabe o que acontece? É uma revista de graça, nós não estamos vendendo, não. É uma revista Passatempo e muitas pessoas precisam de revista Passatempo, principalmente pessoas idosas que têm até mal de Alzheimer e o médico passa. Então, isso aqui não é só um evangelismo, não. É uma proposta de que as pessoas possam estar lendo, as pessoas possam estar buscando as suas palavrinhas aqui e até mesmo descansando a sua mente. Coloque em um determinado lugar que você acha que as pessoas possam pegar, dê para um vizinho, sabe? Faça isso, faça com que essa revista ela chegue a outras pessoas. Estou falando essa, mas nós temos várias revistas aqui. Hoje eu fiz bastante revista, tá? E nós vamos estar comprando essa semana, uma semana que vem, mais toner para estar fabricando mais para que as pessoas jovens que possam estar lendo, porque o nosso país é um país onde as pessoas não têm acesso a revista, a livros de graça, tudo é tudo muito caro. Então, esse não é um trabalho só evangelístico, não. É um trabalho educacional. A proposta do GEPAC não é só evangelística, ela também é educacional. Por isso, hoje, nós pedimos, vamos crer que o Sebastião vai escrever uma matéria sobre o novo ministro da Educação. Vamos colocar amanhã no blog do GEPAC, para que as pessoas fiquem conhecendo a vida desse homem, saber um pouco mais sobre ele. Querido, nós estamos empenhados em ajudar pessoas a ter uma melhoria na educação. A pastora Solane está aqui 3 vezes na semana ensinando a Vitorinha para que ela venha. Eu falei, pastora, ajuda ela, eu quero que ela esteja sabendo ler bem. Eu quero que ela aprenda a ler bem. Em primeiro lugar, tem que saber ler bem. Depois, tudo se torna mais fácil. E ela está fazendo o trabalho.
e nós estamos empenhados em ajudar as pessoas, né? O blog está funcionando, nós temos mais de um milhão de visualizações lá no blog. Estamos caminhando, irmãos, estamos trabalhando para que as pessoas cresçam, né? A oportunidade que o Sebastião teve, ele é um jovem, mas já está com discernimento, já está com oportunidade de trazer uma mensagem. Essa mensagem de hoje vai estar no blog, no canal do Pastor César daqui a pouco. Você pode ouvir novamente, tá? Então, eu quero convidar você, agora